Canal MB apresenta. O filho voltando para a casa do pai. Pastor Raimundo Marcolino. Em diante, nós podemos estar aprendendo mais com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos digam glória a Deus. Todos digam aleluia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15. Adiantar o nosso lado aqui por causa do horário, verso 18 em diante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: levantar-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestido, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Só dele. Levanta a sua Bíblia, levanta a sua mão e fala comigo: Senhor Jesus, nós estamos mediante a tua palavra. Venha falar conosco através do teu Espírito, que assim possa ser guardada esta palavra no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso entendimento, e assim possamos lembrar para praticar essa palavra nos dias maus. Pode assentar batendo palmas, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida. Na verdade, nós não temos mais palavras na Bíblia que não é conhecida. É pregada todo tipo de palavras, livros, capítulos, versículos estão sendo pregados. E agora que interessante, eu acho muito interessante quando fala essa parábola do filho pródigo, porque antes dessa parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus estava fazendo uma parábola que era acerca das providências. Depois dessa parábola da providência, ele estava fazendo as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Tudo isso nós podemos observar que antes, o que foi feito aqui, segundo escreveu o Dr. Lucas, ele estava provendo, mostrando, prevenindo e cada vez
mais ensinando aqueles que se aderiam a ele, aqueles que estavam se rodeando, aquele que estava aproximando dele, aquele que queria aprender com ele, aquele que queria ser seguidor dele, aquele que queria ser discípulo, que quer dizer, queria ser aluno, queria ser, glória a Deus, também aprendista da palavra que ele ensinava. E quando então ele ensinava a respeito da providência, ele mostrava, glória a Deus, que tudo o que aconteceria depois de haver posto os alicerces, não se pondo acabar todos os que virem, comecem a escandalizar dele. E ali então, quando ele terminou falando a parábola da providência, ele disse: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará, nem presta para a terra e nem para o monturo, lançando no cora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que ele falava lá na parábola da providência. O que ele quis dizer com isso? O sal é usado para estar salgando aquilo ao qual traz um paladar. E às vezes algum tipo de carne, alguma coisa que você vai comer, não tem jeito de comer sem pôr um pouquinho do tempero do sal. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E depois ele disse bem claro que se a gente, preste atenção, ele falando bem claro aqui, que quando ele já estivesse ausente, muitos às vezes poderiam entrar usando o sal para estar fazendo alguma coisa que talvez era mais do que era o essencial do sal. E ele fala aqui também que bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? O dias deve misturar no meio do adubo, que até a própria terra recusava. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E depois ele fez a parábola da ovelha e da dracma perdida. A ovelha, hoje significando a igreja, o povo ovelha, e a dracma significa moeda, significa dinheiro, significa financeiro, né? E aquela dracma é perdida e a ovelha. Então ele começa com a comparação: qual o valor é mais, da dracma ou da ovelha? De quem possui a dracma ou a dracma? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E depois ele vem trazer, aleluias, ele vem trazer essa parábola para a noite de hoje, que é a parábola do filho pródigo, que todos aqui já conhecem. Como ele fala, glória a Deus, no versículo 14: havendo ele gastado tudo. Ele quem? O filho, aquele moço que pediu para sair, pediu dinheiro, pediu tudo, pediu a herança dele e saiu. E o verso 14, nós não lemos, ele disse: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Começou então a ter necessidade de uma tal forma que também não tinha como ser suprida aquela necessidade. Não achava emprego em lugar nenhum, segundo a parábola, não achava emprego, não achava nada para fazer e já tinha gastado tudo. Um pouco antes ele vê que ele gastou tudo nas poemias, gastou tudo, né, no meio das coisas ao qual é alheias, ao qual não é agradável aos olhos de Deus. E ali então, o que acontece? Ele precisou de estar arrumando alguma coisa para que ele recebesse algum dinheirinho para voltar novamente para a casa do pai. E ali então, o verso 15, que ele disse:
E foi e chegou-se a um cidadão. E esse cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E quando então mandou apacentar porcos, ele era também proibido de tocar até na comida dos porcos. Ele era proibido, não podia tocar. Não podia nem tocar na comida do porco. Mas ele ansiava, ele tinha vontade, ele tinha desejo de comer até as colotas, que era a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. Ele entendeu? Diga glória a Deus. Mas aí então, através dessa necessidade, aí vem então na mente dele e começou a ver aonde ele foi criado, a família que ele foi criado, o papai e a mamãe. Eu estou falando do material, eu estou falando agora de uma vida humana. O papai e a mamãe que ele tinha, só tinha mais um irmão, mas ele tinha muitos empregados que viviam na fazenda, trabalhava ali para o pai dele. E ele então sentiu aquele desejo de pedir a parte da herança e sair, mas ele gastou tudo. E o mesmo sentimento que ele teve para sair de casa, ele também quer um sentimento para voltar para casa. Aleluia! É tamanho igual, tanto indo quanto também vindo. Aleluia! E ali então, que coisa linda, que aquele sentimento foi tão grande que ele falou dentro dele: eu vou procurar novamente o meu pai, eu vou ter com meu pai, mas eu vou chegar lá e vou falar para ele: eu não mereço ser chamado mais como teu filho, trata-me como um dos teus empregados, trata-me como um dos empregados que trabalhava junto comigo antes. E assim eu voltei. E essa parábola está falando que ele foi ter com o pai dele. Mas agora que coisa tremenda! Olha o vice-versa da palavra. Olha a coisa como está. Aleluia! Olha como Jesus está falando desta comparação. Aleluia! Que o pai também, aleluia, não aceitava que ele estivesse fora. O pai não aceitava que ele estivesse lá onde ele estava. O pai também não aceitava a vida que ele levava. Por quê? Porque o pai dentro de casa, ele estava ansioso. Aleluia! Orando todo dia, buscando todo dia. Aleluia! Para que o filho de volta. Para que o filho aparecesse. Oh, glória! Para que o filho aparecesse. E ali, que coisa linda, que quando então, aleluia, nós temos aqui, glória a Deus, a partir do verso 18, ele diz: levantar-me-ei. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão e ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. E quando ele tomou essa decisão, ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me ou trata-me como um dos teus trabalhadores. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Lugar de fartura, lugar de alimento, lugar onde poderia comer o que queria, aonde comeria só as coisas de primeira, tudo sobrando. Aleluia, glória a Deus. E levantando foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Isso aqui não é ele que viu o pai, isso aqui é o pai que viu ele. Aleluia. Ele ainda longe, o pai já estava ali. Poderia ser hoje.
Ele podia voltar hoje, ele poderia estar aqui comigo hoje, ele poderia estar chegando hoje. Eu gostaria de fazer uma festa se meu filho aparecesse hoje. Eu queria que meu filho voltasse para minha casa. Eu não queria nem lembrar o que ele pediu da parte da herança, mas eu queria perdoar, eu queria ter ele. Aleluia, glória a Deus. E ali quando ele contou, o filho viu, o pai viu, o pai viu. E a Bíblia diz que viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão o pai, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Nós estamos falando de uma comparação, nós estamos falando de uma parábola. Hoje não é diferente diante do nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, Ele não faz acepção de pessoas e nem classe social. Qualquer tipo de classe para o Senhor Ele é o mesmo. Sabe por quê? Porque nós vamos estar, aleluia, na mesma classe diante dele. Aleluia, não é classe social, nós vamos estar perante ele. Aleluia. E quando afasta um irmão ou irmão da casa do Senhor, que significa da igreja, que afasta da igreja e vai para o mundo, olha a tristeza que fica o pai. Mas eu quero te falar nesta noite, aleluia, o dia que você voltar, novamente vai ser tacado no seu dedo uma nova aliança, vai ser trocado o seu veste, vai ser banqueteado, aleluia. Sabe por quê? Porque ele está à espera daquele que se encontra afastado do Evangelho. Aleluia! Ele, aleluia, está esperando por você, ele está esperando por aquele que ainda não está dando crédito à palavra de Deus, ele está esperando aquele que um dia comeu da mesa dele, comeu do pão que é o corpo, comeu do suco de uva que é o simbólico, o sangue do Senhor, aleluia, e hoje está no mundo, ele está aguardando, ele está esperando por você. Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, comece a imaginar aqui, glória a Deus, que aquele então, o pai, quando calçou a sandália nos pés e colocou ali um anel no dedo dele, e quando colocou um anel, ele significa que ele estava fazendo uma nova aliança com seu filho, e essa nova aliança é a mesma aliança que tinha antes, é a mesma. E ainda, quando falou calçai neles uma sandália, significa, glória a Deus, que ele não vai pisar mais no mundo, ele não vai pisar mais no lugar de pecado, ele não vai pisar mais no lugar de horror, ele não vai pisar mais no lugar de derrota, ele não vai pisar mais no lugar aonde vai destruí-lo. Meu Deus! Ele vai pisar somente aonde é permitido pelo Pai. Ele vai pisar somente o Ele vai pisar somente aonde o Pai, glória a Deus, permitir que ele pise. Glória a Deus. E ali então, naquele momento, ele disse: E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos.
Então, quando, aleluia, significa para nós, aleluia, que o Senhor nosso Deus, quando Ele te chama de novo, através do Espírito, quando Ele toca em você de novo, para voltar a festa no céu, a festa na congregação, a festa no ministério, a festa dentro da sua casa, a festa da família, a festa por aquele que conhece. Glória a Deus, aleluia! E assim, o Senhor então, glória a Deus, alegrando com ele, disse: por quê? Por que nós vamos estar alegrando, matando um bezerro cevado? O que é um bezerro cevado? É aquele garrote já criado, né? E ali então, por quê? E aí ele continua falando: porque este meu filho, ele estava morto e revivido. E aí ele diz: tinha se perdido e foi achado. E ali então começaram-se a alegrar-se. Glória a Deus. Começou então a alegrar. Por quê? Porque quando, aleluia, glória a Deus, aquela festa estava sendo feita, todos então ficaram alegres. Porque tinha encontrado que estava perdido. E estava ali, glória a Deus, ressuscitado aquele que se encontrava morto. Glória a Deus, glória a Deus. Não é diferente a igreja, não é diferente, é por isso que Jesus falava em comparação. E quando ele falava em comparação, não era para todos entender, tanto quanto que tem parábola que os apóstolos não entendiam. E quando ficava em particular em casa, ou em particular com Jesus num outro lugar, eles perguntavam de novo aquela parábola. E agora, quando então, hoje, nós trazendo essa parábola para dentro do nosso ministério, para dentro da nossa congregação, trazendo para dentro, começa a imaginar, aleluia, que muitas pessoas às vezes deixaram a vida e foi para a morte. A palavra está falando hoje que se estava na vida, partiu então para a morte. Estava achado, todos olhavam, todos viam, mas agora ninguém está vendo mais. Por quê? Porque agora está perdido. Mas ainda não é tarde, é tempo ainda. Glória a Deus, é tempo do Senhor nos ouvir, é tempo da mão dele que está estendida, abençoar a nossa vida, abençoar a congregação, abençoar o ministério, abençoar a igreja, abençoar na terra. É tempo de nós receber ainda a bênção do Senhor, e se nós reconhecer que nós estamos no mundo com meras bolota, aquilo ao qual às vezes era até proibido para comer, mas só voltar, porque se voltar, o banquete está aqui, o banquete está aqui, aqui é hora de comer, aleluia, o banquete, Senhor. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. É coisa linda demais. A nossa vida espiritual não é comparada com a nossa vida material. Precisamos ter uma vida física, aleluia, porque a vida física nos leva, aleluia, à vida espiritual, e a vida espiritual nos leva a abençoar a nossa vida material. Oh, glória a Deus! É por isso que o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus! Nós precisamos
precisamos estar entendendo cada vez mais a palavra. Nós paramos nesse versículo, mas eu quero ler aqui, glória a Deus, o versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste nem um cabrito para alegrar-me com os teus amigos. Nós vemos aí a diferença de filho e a diferença daqueles que estão na festa, no mesmo filho. A diferença é que ele se achava que ele foi obediente, continuava obediente, nunca transgrediu nada que o pai falasse. Mas ele não concordava de estar novamente o irmão com ele, glória a Deus, para estar juntamente com ele ali, para permanecer junto com o pai. Hoje dentro da igreja, eu trouxe aqui esse versículo para falar isso, nós estamos terminando. Hoje dentro da igreja tem isso. Enquanto a pessoa está parada, está lá fora, está fora na rua, está fora na vida espiritual, às vezes nem lembramos de orar por aquela pessoa, nem lembramos de buscar aquela pessoa, não temos às vezes um compromisso para visitar aquela pessoa. Está entendendo? Diga glória a Deus. E às vezes, quando aquela pessoa toma uma decisão, sendo ele ou sendo ela, o irmão ou a irmã, toma aquela decisão de voltar, tem muitas pessoas que falam: estava no meio da lama do pecado, viveu no meio do pecado, estava até agora no meio do pecado e voltou de novo. Sabe por que voltou? Porque é para ser igual a senhora, é para ser igual ao Senhor. Ele voltou para ser filho, ele voltou, aleluia, para ser filho, para permanecer filho. E o mesmo pai, aleluia, glória a Deus, é aquele que também vai ser pai daquela. Está entendendo? Diga glória a Deus. A palavra do Senhor nesta noite é nós entender que o Senhor Jesus falava em comparação, falava em parábola, para que aquele que fosse espiritual entendesse, aleluia, entendesse o que ele estava falando. E aquele que entende o que ele estava falando, vai só tomando posse da palavra que ele gosta. E a palavra nesta noite é arrepender-se e voltar para a casa do Pai. Toma em tuas mãos essa palavra, toma na sua mente essa palavra, toma no seu entendimento essa palavra, e que Jesus fale mais e mais ao seu coração.